professor Kedmon Paixão e vamos agora para mais uma aula de História. Na aula de hoje, particularmente, nós vamos falar sobre a Alta Idade Média e, continuando a aula anterior, o Império Bizantino. Dentro desse contexto, acreditamos ser o seguinte, primeiro pontinho aqui, Império Bizantino também pode ser chamado de Império Romano do Oriente. Então, é o primeiro ponto aqui, pode ser chamado de Império Romano do Oriente, beleza? O Império Romano do Ocidente caiu sobre os invasores bárbaros, isso foi em 476. Esse império, ele continuou de pé basicamente por mais 1000 anos. Ele só cai em 1453 sobre as investidas dos chamados turcos otomanos que tomaram Constantinopla, que aqui, no caso é a capital. A capital desse grandioso império foi Constantinopla. Só para você se ligar aqui, esta capital, Constantinopla, que foi uma cidade reformulada, porque antes era chamada de Bizâncio, antiga Bizâncio. Ela foi reformulada, inclusive, por Constantino e recebeu o nome de Nova Roma. Mas como o povo quis homenageá-lo, homenagear o seu fundador, o seu criador, então chamou-se de Constantinopla. Antiga Bizâncio, coloco aqui para vocês também, atual Istambul, lá na Turquia, tudo bem? Então são as questões mais interessantes apenas de geografia para a gente entender. Outra situação que vale destacar aqui é que é uma região extremamente próspera. Onde está Constantinopla? Está em um ponto de, basicamente, lugar que liga dois continentes. É uma cidade entre dois continentes, que liga a parte oriental da parte ocidental, que liga, por exemplo, a Ásia à parte da Europa. Então, é um lugar altamente estratégico, favorável para o estabelecimento de comércio. Então, lembra aqui, atual Istambul, na Turquia, e coloque assim, local privilegiado estrategicamente. Por causa de quê? Principalmente por causa do comércio. Lembra aqui, que liga o Oriente ao Ocidente, estabelecendo várias rotas de comércio. Então, rotas de comércio. Aqui vale muito a gente destacar, porque o Império Bizantino era necessariamente um lugar de cruzamento de rotas e entroncamento, de ligação das várias feiras, tudo mais. Portanto, a gente pode estabelecer que esse momento de ocidentalidade com orientalidade vai levar essas rotas de comércio que vão impulsionar também o progresso econômico, vão impulsionar também a agricultura, que vai ser extremamente próspera, gerando muita riqueza e, por tabela, vão resistir aos invasores bárbaros. Portanto, lembra aqui, local privilegiado estrategicamente. Por quê? Porque liga o Oriente ao Ocidente, estabelecendo muitas rotas de comércio e, acima de tudo, favorecendo a resistência. Olha aí agora, resistência às invasões bárbaras. Então, se eventualmente na tua avaliação, na tua prova perguntar por que o Império Romano do Oriente não caiu e o do Ocidente caiu, porque o do Ocidente já estava em decadência, já estava degringolando, já estava em um ponto de implodir-se. Você vai dizer, mas por quê? Porque já tinha paralisado as conquistas, já tinha tido uma crise econômica forte, uma anarquia militar, a ascensão do cristianismo contra o processo de escravidão e também contra as invasões. Então existiam vários fatores que impulsionaram a essa queda do Império Romano do Ocidente. No entanto, o Oriente não. Olha só, ele tem aqui um comércio próspero, tá? Se tem um comércio próspero, por causa dessa atividade aqui, o que é que vai favorecer? Essas rotas aqui, Então, o primeiro ponto, lembre, eu tenho um comércio
eu tenho um comércio que é extremamente ativo, mas também, ó, uma atividade forte da agricultura, que é extremamente próspera, e tudo isso vai resultar em um processo de riquezas, resistindo aos chamados invasores bárbaros. Então esse é um ponto sine qua non, esse é um ponto fundamental para que a gente possa entender a permanência do Império Romano do Oriente, no caso o Império Bizantino, tá? Então, ó, dá aquele print, dá aquela tirada de foto, porque agora já vou apagar para a gente dar prosseguimento, tá certo? Então, ó, lembrando aqui, por gentileza, e politicamente, como é que eles estavam organizados? Politicamente, como é que eles estavam distribuídos? Bem, aqui eu tenho um cesaropapismo, aqui eu tenho um poder total nas mãos do chamado patriarca, o poder total nas mãos do grande imperador, e esse, sem dúvida, o maior de todos é Justiniano, o grande Juju. Vamos então aqui entender o seguinte, ó, Império Bizantino, politicamente, lembra assim, ó, uma centralização política, mas uma centralização política, professor, sim, em que o imperador ele detém totais poderes, ou seja, quem manda é o imperador. Aqui eu tenho, ó, o imperador, olha a equação que eu vou colocar, tá? Eu tenho um imperador que ao mesmo tempo o chefe militar, é o chefe do exército, mas também podemos dizer que ele é o chefe político, tá? Ele é o chefe político e o chefe religioso. Militar, vou colocar assim, ó, chefe religioso, tá? A essa equação em que o imperador, ele é ao mesmo tempo o chefe militar e o chefe religioso, nós chamamos isso de cesaropapismo. Esse palavrão, ó, cesaropapismo. Você vai dizer, mas professor, que palavrão? Pois é, ele era ao mesmo tempo um chefe militar, tal como César, aquele grande chefe militar, aquele grande chefe do exército em Roma, mas também encontramos aqui, ó, ele sendo um chefe religioso, tal como o Papa o é. Então ele agregava, ele aglutinava, ele condensava o poder político e o poder religioso e o poder militar e todas as esferas afins que na verdade estavam em seus poderes, está em suas mãos. Então não esquece isso, esse palavrão aqui, ó, cesaropapismo. César por causa de quê? Por causa do grande general romano, e o religioso por causa da presença do Papa, que exerce um grande poder religioso dentro da cristandade, tá bom? Então não esquece a centralização política. E quem foi então, professor? O grande chefe aqui, ó, seu nome é ele, ó, Justiniano. Esse foi o grande imperador, tá? Esse aqui foi o grande imperador, Justiniano. Esse cara, ele ficou altamente expressivo na história porque ele fez conquistas territoriais. E aqui eu entro num contexto bem interessante. Antes, era só o Império Romano na sua totalidade. Porém, o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, como nós falamos, caiu sob a dominação dos bárbaros. No entanto, a parte em que fazia parte Justiniano preservou-se. E ele, claro, querendo restaurar, ressuscitar a glória do Império Romano na sua totalidade, começa a desprender forças para conquistar a parte que morreu, o Império Romano do Ocidente. Mas, de tanto querer ressuscitar a parte morta, o Império Romano do Ocidente, ele terminou por fragilizar, terminou por enfraquecer e matar a parte viva, que é a sua própria parte, tá? É a parte do Império Romano do Oriente. Então, Justiniano, o que fez? Quais as suas realizações mais proeminentes? Primeiro, ó, coloque assim, conquistas territoriais.
territoriais. Ah, professor, então me diga aí, ele efetivamente conseguiu trazer tudo de volta? Ele conseguiu reconstituir o Império Romano na sua totalidade? Não. Ele conseguiu alguns pontos sim, mas não efetivar a dominação como era antes. Então, conquistas territoriais, para onde eles foram? Então, primeiro, ele dominou a parte da Península Ibérica, dominou a Península Ibérica, ele dominou também a Península Itálica, e ele também dominou a parte do norte da África, que estava sob o domínio dos chamados vândalos, que era um povo bárbaro. Então, o primeiro ponto, conquistas territoriais. Quer uma outra coisa no âmbito mais jurídico, e aí é um ponto importante para você? Você sabia que, inclusive, o que nós temos hoje é baseado no Código de Justiniano, que ele pegou o Império Romano, trouxe como uma grande influência o que lá nós tínhamos na legislação, o que nós tínhamos no direito, a partir do século II, na época do imperador Adriano. Então ele pegou tudo isso, trouxe para cá, fez uma ressignificação, é óbvio, né? Não dá para a gente pegar algo que foi do Império Romano, imagina só, a gente pegar uma constituição que é lá da Itália, uma constituição que é lá de Portugal, e colocá-la porque a gente acha que ela é perfeita e tentar enquadrar no Brasil, obviamente não vai dar certo, isso é anacrônico, isso é incongruente, não vai dar certo. Então é preciso se refazer, é preciso pelo menos adaptar as necessidades do ambiente, por isso que ele vai fazer isso, e essa reformulação a gente vai chamar de Código Justiniano, ou então Código de Justiniano, é o chamado Corpus Juris Civilis, tá? O Código de Direito Civil, isso é importantíssimo. Nesse código, ele coloca a autoridade máxima para o imperador. Nesse código, ele estabelece uma marginalização dos colonos e uma marginalização daqueles que eram os escravos e os servos, mas ele enaltece, coloca uma burocracia centralizada, tanto ali na igreja quanto também para a nobreza. Então essa burocracia altamente centralizadora vai gerar inclusive várias revoltas que nós vamos analisar a partir de agora, tá? Então, Corpus Juris Civilis é o corpo do direito civil. E acima de tudo, eu destaco para vocês esse pontinho, que é uma majestosidade. A igreja de Santa Sofia, no estilo bizantino, uma composição artística perfeita, brilhante, que vai enaltecer a vida artística dentro lá do próprio Império Bizantino, na época de Justiniano. Então, vem comigo aqui, a gente pode colocar a igreja de Santa Sofia. Esqueceu? Não, porque aqui é Kétimo Paixão. Eu, você, junto, PHD, somos mais. Vocês vão passar. E eu não tenho dúvida, é só vir, vem. Então, lembra aqui, igreja de Santa Sofia, ferinha. E esquece não. E aí, apagando, já tirou tua foto? Já tirou sua foto ou não? Tirou a foto ou não? Tirou o print ou não? Então chega, porque aqui a gente não pode perder tempo, ferinha. O tempo urge como verdadeiro leão. Então vem comigo, chega junto, chama a xixa e não se perde. Aqui você pode estudar em qualquer lugar, a hora que quiser, na comodidade do teu lar. Você, sem dúvida, é o protagonista da sua própria história. Você é o sócio majoritário da sua existência. Faça da sua vida valer a pena cada vez mais. Ela já é tão curta para que nós apequenemos cada vez mais. Então, se sobressaia e vá firme, não esmoreça. Vamos juntos nessa empreitada. Então, o que é que a gente pode agora pegar efetivamente sobre esse Império Bizantino? Não se perde, tá? Então, nós estamos falando sobre o ponto, primeiro, econômico, falamos também do aspecto político, das realizações de Justiniano que foram fundamentais, mas gerou revolta. É a chamada revolta de Nica, ou sedição de Nique, ou revolta de Nique, como queiram, tá?
Esta revolta, chamada revolta de Nica, ela basicamente veio por quê, professor? Principalmente por causa dessa burocracia altamente centralizada, mas, olha só, mas também os gastos militares, e você vai dizer de onde veio esse gasto militar, gente? Veio da tentativa de conquistas territoriais. Então, a partir desse momento, gastos militares, ou seja, empobrecendo ainda mais a população. Você vai dizer, mas como assim, professor? Claro, se eu tenho gastos, se eu tenho prejuízo, se eu tenho um déficit dentro dos cofres, eu vou repassar isso para quem? Para a sociedade, através de impostos. Portanto, encontramos aqui os variados impostos. Então, o somativo, burocracia centralizada, mais os gastos militares e mais os impostos, levaram então a esse contexto do que chamamos de revolta de Nica. Mas de onde vem Nica? Nica, na verdade, é uma palavra grega que significa vitória. Existia um hipódromo. Lá em Roma existia o chamado Coliseu, um anfiteatro onde para lá iam grandes gladiadores, lutadores, que aí se degladiavam com os grandes escravos e feras e cristãos. Era uma forma do Estado, por exemplo, adaptar e condicionar a mente das pessoas que ali estavam, principalmente os pobres. Era uma forma de alienação social. É a política do pão e circo, pane et circenses, distribuía pão de graça e diversão para a população empobrecida, para esquecer da sua condição social. Aqui também no Império Romano do Oriente se fazia a mesma coisa. Isso se fazia no hipódromo, eles adoravam corrida de cavalo. Então, quando lá estavam, houve um empate. E o imperador Justiniano, ele tentou interferir no resultado, estabelecendo a vitória para obviamente, aqueles que apostaram no outro, que ele decretou a derrota, ficou altamente descontente com a situação. Então eles exigiram, aqueles que tiveram o seu direito de vitória violado, obviamente eles disseram, não aceitamos. E aí começou o Partido Verde e o Partido Azul, saíram e começaram na rua gritar, Nica, 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 vitória, vitória, vitória. Justiniano até tentou fugir, mas ele era casado com uma atriz chamada Teodora. Teodora chamou e disse, ei, Juju, vem cá, Juju, você está aí porque Deus quis. Lembra que eu falei que ele era o chefe político, ele era o chefe militar e o chefe religioso? Existia aqui uma autocracia, existia aqui uma teocracia. Ele é o representante de Deus. Aí Teodora pegou e disse, mas Juju, você vai fugir daqui, você não pode fugir daqui não, meu filho, foi Deus que te colocou aqui. Então fique, permaneça e esmague todo e qualquer movimento que queira tirar de você o direito, o poder que Deus te deu. Resultado disso, durante 6 dias, as ruas foram tomadas de grandes conflitos e a partir desse momento, simplesmente 35 mil pessoas morreram. 35 mil vidas foram ceifadas. Então essa é a chamada sedição de Nica. E aí eu destaco outro contexto para os senhores, tá? Vou aqui de novo apagando para que a gente possa entender um outro momento significativo dentro desse Império Romano do Oriente. E agora um ponto bastante substancial. Por quê, professor? Porque não tinha nada que não perpassasse pelas condições religiosas. O debate religioso era sempre muito proeminente, era sempre muito forte. Então, é um ambiente suscetível a surgimento de várias heresias. Então, coloque assim, surgimento de heresias. E o que são heresias? Heresias, basicamente, são correntes filosóficas religiosas que nada mais, nada menos contrariam alguns pontos do dogma católico. Ou seja, se a igreja diz que existem 2 naturezas de Cristo, uma natureza foi humana e a outra foi divina, então alguém que contrariar essas bases são chamados de
heréticos. São aqueles chamados de heréticos, aqueles que devem, inclusive, sofrer algum tipo de coação, algum tipo de punição. Portanto, surgimento de heresias, tá? Contestações em relação a dogmas da Igreja Católica. E eu cito uma aqui, ó, chamada de monofisismo, tá? Monofisismo. Lembra que eu falei? Para a Igreja Católica, Cristo, hoje ainda, tem quantas naturezas? Duas. Uma natureza humana e outra natureza divina. Aqui, ó, mono, eu tenho um. Physis significa natureza. Natureza. Para esses monofisistas, Cristo tinha apenas a natureza divina, mas não humana. Então eles negavam a Santíssima Trindade. Lembra aqui, ó, Cristo apenas com a natureza divina. Eles negavam a natureza humana de Cristo. Portanto, ó, apenas uma natureza. A outra que a gente pode colocar aqui é o movimento iconoclasta. Iconoclastia. Olha, deixa eu te dizer, ícono vem de imagem, né? Imagem é ícone, mais clasta, que significa destruição. Portanto, a gente pode colocar destruição de imagens. Você sabe que ainda hoje na Igreja Católica nós temos fortemente imagens de santos, de Maria, de Jesus. Esses aqui negavam, porque diziam que era idolatria. Então a gente tem um movimento iconoclasta, que recentemente, de vez em quando, seja lá no mundo árabe, né, que pega alguma coisa ocidental e destrói. Então a gente tem iconoclastia, clastia, destruição. Portanto, destruição de imagens. Estamos falando de destruição de imagens. Não preciso nem colocar nenhum conceito. Já dá perfeitamente para entender aqui. Mas, além da questão religiosa, a gente precisa transladar, a gente precisa ultrapassar. A gente precisa ir um pouco além das aparências e ir nas entrelinhas. A gente sempre tem algo que é envolvendo a questão religiosa, mas também política. Os sacerdotes aqui, eles produziam imagens. Então eles ganhavam muito. E eles dominavam os chamados mosteiros. Justiniano e os imperadores posteriormente, inconformados e ameaçados com esse poder crescente dos sacerdotes, eles vão agora sofrer uma coação, uma punição. E a partir desse momento a gente tem a iconoclastia, quebrando as imagens, e agora, como não se pode mais ter, ele vai dominar os mosteiros. O próprio imperador, ele vai dominar os mosteiros. Percebeu aí a jogada ou não? Então, dessa forma, eu tenho a cooptação do aparelho religioso para um fundamento de unidade política. Beleza? Então, lembra aqui esses dois movimentos altamente heréticos. Se eu tivesse que pegar alguma coisa, tudo que a gente falou até agora, esse seria um ponto também bastante significativo, bastante louvável para pegar, tá certo? Eu também destaco aqui outro momento, mas quando na verdade essas questões foram rompidas, aí eu digo para vocês, ó, é outra coisa também importantíssima. Pega aqui com muito gosto, ó. Em 1054 nós vamos ter o grande cisma do Oriente, tá? O grande cisma do Oriente. Isso é um ponto muito significativo. Cisma significa separação. Cisma significa esfacelamento, separação, fragmentação. Então, cisma do Oriente foi quando a Igreja Católica se separou. A igreja se separa. A igreja se separa. E se separa em duas vertentes importantes. Primeira, primeira é essa daqui, ó. Igreja se separa. É a chamada igreja, conhecemos bem, católica, apostólica, romana, católica romana. Agora, quais são os princípios que ela tem, tá? Vou botar aqui, ó, princípio 1. Primeiro, a Igreja Católica Apostólica Romana é
estava com sede em Roma. Primeiro ponto, está com sede em Roma. Segundo ponto que eu coloco para vocês, aqui ó, quem manda na Igreja Católica, a gente sabe muito bem, é o Papa. Detém o poder na Igreja Católica, é o Papa. E a gente também pode perceber que vigorava o latim. Então, a língua oficial era o latim. Mas eu quero que vocês percebam que esse rompimento, esta separação, vai vir exatamente por causa disso. Porque nós, tecnicamente, na prática, tínhamos duas igrejas em uma. Então, inevitavelmente, essa separação, mais cedo ou mais tarde, viria. Mas o ponto crucial para que isso pudesse acontecer, sem dúvida, foram as desavenças do cesaropapismo, do Papa com o Patriarca de Roma. Então, por gentileza, para a gente finalizar esse ponto, eu destaco aqui para os senhores, ó, falei agora da Igreja Católica Apostólica Romana, mas não podemos nos olvidar, não podemos esquecer. Aqui encontra-se também a chamada Igreja, olha aqui, ó, a Igreja ortodoxa, cristã grega, ou simplesmente a Igreja Ortodoxa. Quais são os pontos de divergência que inclusive geraram esse ponto de separação? Aqui, Constantinopla é a sede. Encontramos quem manda aqui, não é o Papa, é o Patriarca, é o imperador de Constantinopla. E aqui eu também destaco, eles falavam o grego. Então são pontos de separação, tá? São pontos que vão levar a esta cisão, a essa separação. Mas e a decadência, para a gente fechar? E a decadência? Pegou aqui não? Vou até colocar aqui, ó. Lembra aqui, ó. Decadência, vote. Decadência. A decadência vem, lembre, em 1453. E esta data, inclusive, vai marcar o fim da época medieval e o nascimento, a introjeção, o surgimento da Idade Moderna. Então, lembra aqui, ó. Tomada de Constantinopla pelos turcos, otomanos. Lembre que essa data marca o fim da era medieval e o início da era moderna. Até a próxima aula, onde nós falaremos sobre o Império Árabe. Vem com a gente, não se esparcela, chega junto, vamos!